Olá, gente! Sejam todos bem-vindos na recapitulação das aulas que tivemos do curso Modelar. Gente, muito feliz, vocês participando, interagindo. Eu sei que alguns estão reclamando, inclusive alguns deixaram de fazer o curso, saíram, por causa que, não pastor, no horário não tem como, só tem que deixar salvo lá no YouTube. Mas a intenção nossa é colocar você, para colocar a prioridade no nosso horário para juntos participarmos e não isoladamente. Eu espero que você tenha entendido isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos recapitulando. Esse é qualquer horário, você pode assistir, tá certo? Falamos no estudo 1 e no estudo 2, de 4 aulas do nosso curso, sobre comunicação. Comunicação, a importância disso dentro do casamento. O grande problema, meus queridos, no relacionamento a dois é justamente isto, é comunicação. Eu e a minha esposa, nós batemos muito nessa tecla e a importância de se comunicar, porque comunicação é algo que tem que acontecer. A maioria dos divórcios, das brigas, que se os casais sentassem antes e se comunicassem, possivelmente não haveria divórcio. Nós aprendemos na aula que há 3 tipos de comunicação, ou seja, de forma de se comunicar. Por exemplo, aquela comunicação agressiva. O que seria esta comunicação? É aquela pessoa que ela nunca se comunica, na verdade. Ela sempre, ao conversar, ao falar, ela está no ataque. Uma pessoa agressiva, fala alto, sabe aquela coisa que você mostra que você é que manda, que comanda? Então, esta é a comunicação agressiva. Temos também aquela comunicação do passivo. Aquela pessoa que na verdade não é agressiva, mas é aquela pessoa quietinha, no cantinho dela, não fala nada, ela traz para dentro dela e não consegue tirar isto. E alguns até elogiam, olha como é boa essa mulher, esse homem é um santo de Deus, porque é um passivo. Não, é o mesmo erro. O agressivo como o passivo, eles estão errados, mas existe aquela comunicação assertiva. O que seria essa comunicação assertiva? Ou seja, aquela pessoa que ela tem a preocupação de falar no momento certo, dizer no momento certo, saber a hora de falar. Quando nós entendemos a comunicação, olha, o próprio Deus é o Deus que nos ensina a comunicação. Veja como Deus, Ele trabalha, lembra quando Ele escreveu a própria Bíblia, para quê? Para se comunicar a nós. Deus é o Deus que se comunica. Portanto, nós devemos aprender a se comunicar dentro do casamento. Você cresceu, você amadureceu, então você precisa aprender sobre a comunicação. Deixa eu passar alguns conselhos para você sobre a comunicação. O primeiro conselho que eu vou dar para vocês é que não use essa frase, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa fechada. Quantas pessoas dizem isso? Eu sou assim mesmo, eu sou aquela pessoa que guarda para dentro, eu não quero conversar, eu não quero falar, eu vivo o meu problema. Isso acontece muito com os homens. Às vezes a mulher chega para nós e diz, pelo amor de Deus, fala o que você está passando, mas não, deixa quieto, não é nada não. É claro que é alguma coisa, não se feche. Eu sei que não é fácil a gente se abrir, mas devemos fazer isso. Segundo, também não use aquela expressão, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu quero falar. É o oposto do primeiro que eu acabei de falar, aquela pessoa fechada. Tem aquela pessoa que, um dia eu vi alguém, membro da igreja, falar isso, não da nossa de outra igreja, porque na nossa igreja não existe isso. Diz assim, rapaz, eu falo o que eu tenho para falar mesmo, o que eu tenho para dizer eu digo, porque eu sou assim mesmo, eu sou sincera. Você não é sincera não, você é mal educado. Na comunicação você não pode falar o que você pensa. Na hora da raiva, não. Por isso que você tem que saber a hora e como fazer isso, tá bom? Tiago, ele nos ensina. O texto que vai falar, Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz, sabei todas essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago, ele nos dá aqui sobre a comunicação. Primeira coisa que Tiago vai nos ensinar é que esteja pronto para ouvir. A palavra pronto no grego aqui é táxi. Ou seja, táxi literalmente hoje seria como se fosse um carro rápido. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, seja rápido para ouvir.
Você tem que ouvir, meu amigo. A gente só ouve barulho. Você tem que ouvir o que a outra pessoa está dizendo, o que o meu marido está falando, o que a minha esposa está falando. Seja rápido para ouvir. Mas Tiago também diz que nós devemos ser tardio para falar. Ou seja, esse tardio aqui é alguém que tem dificuldade. Você já viu aquela pessoa que tem dificuldade de caminhar, devagar e tal? Ele está dizendo essa ideia. Seja tardio para falar. Ou seja, eu tenho que ouvir rápido, mas eu tenho que demorar para falar. Por isso que aquela ideia de pense antes de falar, é justamente isso. Ouça primeiro. E depois ele vai falar também que eu devo ser tardio para irar. Eu só vou conseguir tardio para falar, tardio para irar, se eu estiver pronto para ouvir. Ouça primeiro. E esse pronto para ouvir é ouvir e demora para falar, no sentido que eu vou remover o que está acontecendo para que depois eu fale. Então, é isso que Tiago então, vai mostrar para nós. E é interessante que no livro de Cantares, no capítulo 2, no versículo 14, Salomão ele diz uma frase para a sunamita, aquela pessoa que ele queria tanto, mas ela era noiva, então, e ele começa a cortejá-la, e então ele vai dizer o seguinte, olha só o que ele vai falar lá em 2,14, ele vai dizer, quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. A comunicação, ela passa pelo ouvir. Ei, casal, ouça o seu cônjuge. Infelizmente, ouvimos apenas a nossa voz. Nós queremos apenas ouvir aquilo que eu estou falando, mas preste atenção no que ela está falando. Preste atenção no que ela está dizendo. Mas nós ouvimos apenas a nossa voz. Você se comunica com o seu cônjuge? Você se comunica com seu filho? Você é a pessoa que tem facilidade para se comunicar? Não. Então comece a mudar isto para a felicidade do seu casamento. Sem aquela desculpa, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu quero ou eu não falo nada. Sem essa desculpa. Hoje não ouvimos para responder. Ouça para entender. Somos como aquele cachorro latindo. Sabe aquele cachorro que late? Já viu 2 cachorros latindo? E cada um, às vezes na comunicação é assim, eles começam a falar ao mesmo tempo. Mas o que atrapalha a boa comunicação? O que atrapalha a boa comunicação? Primeiro, memória rancorosa. A memória rancorosa atrapalha a boa comunicação. O que é isso? Vocês já viram o baú, o síndrome do baú? Sabe aquela pessoa que quando está vivendo um casamento, sempre vai trazer alguma coisa do passado na hora da discussão? Ah, você me traiu há 10 anos atrás. Ah, porque você fez isso comigo. Ah, porque você vendeu minha roupa sem falar comigo. Ah, você fez isso. Traz à tona aquilo que está no passado e não há comunicação. É necessário que haja, mas não pode ter memória rancorosa. Eu sei que nós não somos computador que a gente pode deletar as memórias passadas, as tristezas. Eu vou lembrar, mas eu não vou trazer à tona como dor ou falar alguma coisa. Não há necessidade. O que atrapalha uma boa comunicação são palavras duras e desnecessárias. Às vezes quando nós estamos lá na raiva, brigando e tal, é aquela coisa, e aí você fala coisas que não precisa, desnecessária. Sabe quando você está com raiva e você fala besteira? Quantas vezes você já viu o marido falar para a esposa, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi casar com você. Por que eu não casei com a fulana? Por que eu não casei com o cicrano? Por que você é isso, aquilo? Você acaba falando palavras duras, desnecessárias e vai se arrepender depois. Isso atrapalha a boa comunicação. E o terceiro, a boa comunicação ela é atrapalhada quando existem comparações sem nenhum sentido. Quando você está com raiva da sua esposa, você começa vou me comunicar. E aí você fala, olha, você deveria ser como a fulana, a lá da igreja, ela é diferente. Ou, eu queria que você fosse como o cicrano lá da igreja. Cuidado com isso. Essas palavras podem atrapalhar a boa comunicação. Palavras duras e desnecessárias. Mas comparações também, sem nenhum sentido, as comparações sem nenhum sentido. E o quarto, que é o silêncio total.
Às vezes o silêncio total pode atrapalhar a comunicação. Eu sei que às vezes o silêncio se faz necessário. Quando você está discutindo, você está com raiva, você está com ira, recua, espera um pouco, depois você volta. O que eu quero dizer que atrapalha aqui, o silêncio total, é aquela pessoa que não fala nada, não diz nada e o cônjuge quer te ouvir. O silêncio total não vai te ajudar. Fale, pelo amor de Deus, diga o que você está sentindo. Mas também, para uma boa comunicação, primeiro, não fale os dois ao mesmo tempo. Você está discutindo? Não fale. Vou voltar ao exemplo do cachorro, que fica latindo um com o outro. Já viu quando a gente briga, os dois querem falar ao mesmo tempo? Cara, isso é a pior coisa que tem. Então aprenda a se comunicar, não fale ao mesmo tempo. Segundo, pense antes de falar. O problema é que a gente fala e depois a gente vai pensar. A gente age e depois vai ver aquilo que nós agimos. Não, pense antes de falar, para que você não fale aquilo que você vai se arrepender depois. Terceiro, respeite o seu cônjuge. Eu sou contra qualquer palavras pesadas, xingamento, sabe quando você começa a xingar, você é isso, filho de um não sei de quê e tal, ainda coloca a sogra, né, no meio da história. Não, respeite. Mas eu queria concluir o nosso resumo da nossa aula falando de futebol. Nós tivemos aí a Copa do Mundo, nós tivemos há pouco tempo a Copa América, as Olimpíadas do futebol. Imagine dois grandes times jogando, dois países jogando. Vamos pensar aqui, Brasil e Alemanha. Grandes jogadores, Neymar, do outro lado, outros jogadores, agora eu esqueci o nome dos alemães aí, né? Eu ia falar Cristiano Ronaldo, mas não é da Alemanha. Mas imagine só do time do Brasil jogando. Mas de repente, do nada, o Neymar começasse a jogar contra a seleção. Ele com a mesma camisa fazesse um gol contra, machucasse o outro jogador do mesmo time, o seu companheiro. É estranho, não é? É a mesma forma. Você está casado, vocês estão jogando no mesmo time. Então, se você machucar o seu cônjuge, você estará se machucando. Se você não se comunicar, vocês dois estão se machucando. Quando um ganha, a família inteira ganha. Quando um perde, a família inteira perde. Por isso a importância da comunicação. Eu quero convidar você para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre finanças. Nós vamos falar sobre finanças. E eu gostaria que você participasse dessa aula. O grande problema também no casamento se chama dinheiro. Nós gastamos a mais. Ou pão duro demais. Então vai ser bacana essa aula sobre finanças. Então, segunda-feira, para quem é aqui de Mato Grosso, 21 horas. Para quem é de Brasília, horário de Brasília, 20 horas pelo YouTube. Nós vamos enviar o link para vocês. Pastor, eu posso colocar alguém para participar? Pode. Perdeu as 2 aulas? Tudo bem. Temos só mais 2 aulas, mas pode convidar sim para entrar no grupo. Então vai lá, faça sua inscrição, pegue no WhatsApp, ou melhor, quando você clicar lá, vai aparecer um outro link para entrar no grupo do WhatsApp para receber os links, tá bom? Fique na paz, família de Jesus. Deus abençoe vocês e vamos nos comunicar.